Olá, paz do Senhor, bom dia, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que hoje a graça de Deus esteja sobre você, te orientando e derramando toda a força que você necessita, toda a revelação que você necessita de Deus, que hoje o seu coração seja sábio ao escutar as instruções de Deus e que você possa praticar as instruções de Deus na sua vida. Fazendo isso, você terá o melhor dia da sua vida, porque nada é comparável, nada é mais grandioso do que a gente ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Jesus diz, em Lucas capítulo 6, que quem faz isso que ouve a palavra, vem a Jesus, ouve a sua palavra e a pratica, ele é semelhante a um sábio. E que as tormentas, as tempestades virão contra ele e não o conseguirão derrubar. Amém? Vamos lá, Perdão. Vamos meditar um trecho da palavra de Deus, depois a gente tem nossa oração, né? Oração do Pai Nosso, começando o dia orando. E oração de um justo pode muito em seu efeito. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 3, o versículo 9, diz assim, ó: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui Deus, através do apóstolo Pedro, está dizendo que Deus, ele não demora, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. No versículo anterior, no versículo 8, o apóstolo está dizendo que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está condicionado ao tempo, nós é que estamos. Então a gente sempre pensa que quando demora um pouco no tempo, Deus esqueceu alguma promessa ou de cumprir alguma promessa conosco. Mas essa palavra está dizendo hoje ao seu coração, é uma palavra para você, que Deus não esqueceu de nenhuma das suas promessas, que Deus não esqueceu de nada do que ele prometeu. E que, né, a Bíblia diz, alguns julgam isso, que Deus retardou uma promessa. Ao contrário, ele é paciente com vocês. E ele não quer que ninguém se perca, mas que antes todos cheguem ao arrependimento. Então, é interessante isso aqui, porque nós estamos vivendo dias que já não tem mais no coração das pessoas uma coisa chamada arrependimento. Por isso que Deus, em algumas promessas, Deus não responde na hora, porque você nem vai querer elas. Algumas coisas que você pede para Deus, se Deus te desse tudo que você já pediu, será que você gostaria hoje? Pense nas suas orações de 10 anos, 15 anos atrás. Talvez você pediu coisas que hoje, se Deus te desse, você não queria. Por quê? Porque você chegou ao entendimento e ao arrependimento que aquela não era a melhor coisa. Não era um projeto de Deus para a sua vida. E então Deus teve uma paciência com você, porque Deus sabe tudo que é bom e tudo que nós precisamos, de fato nós precisamos. E a promessa que é segundo o propósito de Deus para a nossa vida, essa Deus, Deus não esquece. Às vezes tem promessas que demoram, ou coisas que nós pedimos para Deus,
porque Deus está fazendo um outro projeto também. E às vezes a gente tem um plano, Deus tem outro. A história do filho pródigo mostra muito bem isso, né? O filho pródigo queria ter um projeto de vida, a experiência dele. Ele disse: pai, eu quero o que é meu, eu quero fazer o que eu penso. Ele é uma figura entre Deus e nós. Ele foi viver um projeto e tudo aquilo que ele pensava caiu por terra. Depois de um período de muita farra, festa, o dinheiro acabou, os amigos acabaram, foi comer com os porcos, e aí ele caiu num arrependimento e entendeu que o plano que o pai tinha era muito melhor. Inclusive o plano para os empregados, né? Ele diz: os servos na casa do meu pai são tratados muito melhor do que eu estou nesse plano que eu escolhi. E aí a Bíblia diz que ele se arrepende, ele então pede perdão, que pecou contra Deus, contra os planos de Deus, contra a sua casa, contra seu pai, e ele volta arrependido. E aí é restituído tudo na vida dele. E assim também muitas vezes é na nossa vida. E esse texto aqui fala muito disso aqui. Às vezes a gente precisa chegar num tipo de arrependimento e entender que coisa que nós estamos pedindo e colocando diante de Deus, por que Deus não nos deu? Não é que faltou fé, é que Deus sabe que aquilo não é para nós, né? Aquilo não é para nós. Então Deus também tem uma proteção dentro da oração que te abençoa de toda maneira. E eu quero profetizar sobre a sua vida, um dia abençoado de Deus hoje, ainda o resto dessa semana abençoado na sua vida, e que você possa analisar por que você não está recebendo certas coisas em Deus. É Deus protegendo você. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, então. Não esquece de compartilhar essa palavra com 5 pessoas aí, 5 pessoas, tá? Abençoe a vida de 5 pessoas. Curte a live, é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal agora, tá? E junte o seu coração comigo agora e nós vamos orar o Pai Nosso. É uma oração que Jesus nos ensinou a orar. E a gente começa orando e tudo vai melhorando. Quando você fizer esta oração com fé hoje pela manhã, juntamente comigo, o seu dia não será mais o mesmo. Então, ore comigo assim e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E nos dá hoje o pão nosso de cada dia. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E eu quero profetizar sobre a sua vida um dia cheio de bênção de Deus e declarar que tudo que você fizer com as suas mãos e com a sua mente tenha a bênção de Deus e a inspiração de Deus nesse dia. Que Deus te abençoe e que você tenha um grande dia com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.